Você já andou por uma rua e sentiu aquele arrepio do nada? Ou visitou um prédio antigo e teve a nítida sensação de que não estava sozinho? O Brasil, com sua história tão rica e complexa, esconde em seus cantos mais famosos relatos macabros que desafiam nossa realidade. Lugares que você talvez conheça, por onde passa todo dia, já foram palco de tragédias e dores tão profundas que, segundo dizem, deixaram marcas permanentes. Ecos de um passado que se recusa a ficar em silêncio. Mas esqueça os filmes de terror. A verdade pode ser bem mais assustadora. No coração da maior metrópole da América do Sul, São Paulo, existe um lugar cujo nome, em tupi, já soava como um aviso: Água do Mau Espírito. E não é uma floresta abandonada, mas um dos pontos mais movimentados da cidade. Um lugar onde os gritos de séculos de sofrimento, como a lenda conta, ainda ecoam nas noites mais quietas. O Vale do Anhangabaú, em São Paulo, hoje é um mar de concreto, jardins e gente passando para lá e para cá. Mas o nome dele carrega uma história antiga e sombria. Para os povos originários, Anhangabaú significava Água do Mau Espírito, ou Rio do Diabo. A lenda começou muito antes dos arranha-céus, quando o córrego que existia ali ficou famoso pela morte inexplicável de peixes. Com a chegada dos colonizadores, a tragédia se tornou humana e brutal. Indígenas escravizados que tentavam fugir eram mortos na região, e seus corpos jogados nessas águas. E a modernidade não limpou essa mancha. Pelo contrário, parece que só piorou. Com a construção do famoso viaduto do Chá, o vale virou um ponto conhecido por suicídios, adicionando mais camadas de dor à sua história. Quem trabalha por ali ou simplesmente atravessa o local à noite relata uma sensação de opressão, como se o ar ficasse mais pesado. Não são poucos os que juram ouvir vozes, lamentos e até gritos que parecem vir do chão, como se as almas de todos que morreram ali estivessem presas, revivendo o seu sofrimento sem parar. Vultos na escuridão e uma energia negativa que dá para sentir na pele são relatos comuns, fazendo muita gente evitar o lugar depois que o sol se põe. É um lembrete de que, por baixo do progresso de uma cidade, existem histórias que nunca foram enterradas de verdade. A história do edifício Joelma, hoje chamado de Edifício Praça da Bandeira, é uma das mais trágicas e conhecidas do Brasil. Mas a sua fama de mal-assombrado começou bem antes do incêndio de 1974. O terreno onde o prédio foi construído já tinha um passado sinistro. Em 1948, ali ficava uma casa que foi palco do crime do Poço, onde um jovem professor teria matado a mãe e as irmãs, escondido os corpos em um poço e depois tirado a própria vida. A casa, claro, ficou com fama de assombrada e acabou demolida para dar lugar ao progresso. No dia 1º de fevereiro de 1974, o progresso virou um inferno. Um curto-circuito num ar-condicionado iniciou um incêndio que se espalhou de forma violenta, matando 187 pessoas e ferindo mais de 300. As cenas de desespero, com pessoas se jogando das janelas para escapar do fogo, chocaram o país. Desde que foi reformado, os relatos sobrenaturais só aumentaram. Funcionários e visitantes falam de passos em corredores vazios, vozes e gritos que ecoam pelos andares. Uma das lendas mais famosas é a das 13 Almas, um grupo que morreu carbonizado dentro de um elevador e cujos corpos não puderam ser identificados. Enterrados lado a lado, dizem que seus espíritos atormentados continuaram se manifestando com lamentos, até que um zelador do cemitério começou a regar seus túmulos, o que teria trazido um pouco de paz. O Joelma não é só um prédio, é um memorial da dor, um lugar onde as chamas se apagaram, mas as almas talvez continuem queimando. Essas são só algumas das histórias que assombram o nosso país. O Brasil está cheio de lugares onde o passado ainda grita. Se você conhece alguma história de arrepiar da sua cidade ou já sentiu algo estranho em algum desses locais, conta pra gente nos comentários. E se tiver coragem de continuar essa viagem pelo lado sombrio da nossa história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. No coração da zona sul do Rio, uma construção elegante, que parece um castelinho europeu, destoa da paisagem tropical. É o Castelinho do Flamengo, que hoje é um centro cultural
mas carrega uma das lendas mais tristes da cidade. A história gira em torno de Maria de Lourdes, filha dos donos do imóvel, lá pela década de 1930. A versão mais famosa da lenda conta que depois que seus pais morreram em um acidente trágico na frente da casa, a jovem herdeira foi entregue a um tutor cruel. De olho na fortuna dela, ele a teria mantido trancada na torre do castelinho. Sozinha e em profunda tristeza, Maria de Lourdes teria se jogado da torre. Desde então, dizem que sua alma inquieta assombra o lugar. Moradores e funcionários que passaram pelo castelinho ao longo dos anos relataram de tudo um pouco. Barulhos estranhos, vultos passando pelos corredores, a sensação de toques gelados e portas que batem sozinhas. Mesmo sendo hoje um espaço de arte, há relatos de que seguranças noturnos morriam de medo e se recusavam a ficar nos andares de cima, preferindo ficar perto da saída. A beleza do Castelinho do Flamengo esconde uma história de solidão e sofrimento. E há quem jure que, se você prestar muita atenção, ainda dá para sentir a presença da menina que nunca conseguiu deixar sua casa. A Rua Nova, no centro de Recife, é uma rua cheia de comércio, gente e história. Mas em um de seus antigos casarões, o de número 200, teria acontecido uma das histórias mais cruéis do imaginário brasileiro. A lenda da emparedada da Rua Nova fala de Clotilde, filha de um comerciante rico e autoritário do século XIX. A jovem se apaixonou por um rapaz e engravidou, mas o pai não aprovava o namoro. Numa sociedade rígida como aquela, uma gravidez fora do casamento era a maior vergonha para a família. Para esconder a desonra, o pai teria tomado uma atitude monstruosa. A lenda, que foi popularizada pelo escritor Carneiro Vilela, conta que Clotilde foi amarrada e emparedada viva em uma parede de um dos banheiros da casa, condenada a uma morte lenta e agonizante. Depois disso, o pai se mudou, mas quando voltou, anos depois, foi atormentado pela própria culpa. Ele passou a ver o fantasma da filha e a ouvir gemidos e o som de correntes se arrastando pela casa. Pessoas que passavam em frente ao casarão também afirmavam ouvir os lamentos da jovem. E o mais assustador é que essa prática de emparedamento pode não ter sido só ficção. Ossadas já foram encontradas em reformas de outras casas antigas da cidade, sugerindo que a lenda pode ter, sim, um fundo de realidade brutal. Muitas das assombrações mais famosas do Brasil estão ligadas às nossas feridas históricas mais profundas: a escravidão e a injustiça. Em Salvador, o Mercado Modelo é um ponto turístico vibrante, mas seu subsolo esconde um segredo sombrio. Acredita-se que os túneis sob o mercado eram usados para trancafiar pessoas escravizadas recém-chegadas da África. Trabalhadores e visitantes relatam ouvir gritos de socorro e o barulho de correntes que ecoam do subsolo, como se o sofrimento daquelas almas tivesse ficado impregnado nas paredes. Enquanto isso, em Porto Alegre, a igreja de Nossa Senhora das Dores, um lindo templo barroco, levou quase 100 anos para ser concluída. A demora deu origem a uma lenda forte. Dizem que um escravo chamado Josino, que trabalhava na obra, foi acusado injustamente de roubo e condenado à forca. Antes de morrer, ele teria rogado uma praga, jurando que os responsáveis por sua morte jamais veriam a igreja pronta. A verdade histórica para a demora pode ter sido falta de dinheiro e outros problemas, mas no imaginário popular, foi a maldição de Josino que se cumpriu. Dizem que seu fantasma ainda ronda o local, um símbolo da injustiça que manchou a construção da igreja. Do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ao Mercado Modelo, em Salvador, os lugares assombrados do Brasil são muito mais que cenários para contos de terror. Eles são arquivos vivos da nossa história. As vozes, os vultos e os arrepios são, talvez, manifestações de um passado que não foi resolvido, de dores que nunca foram curadas. As lendas de pessoas escravizadas, de vítimas de tragédias e de mulheres oprimidas ecoam como um lembrete das injustiças que formaram nossa sociedade. Elas nos forçam a olhar para o que está escondido sob o concreto e a beleza das construções. Então, da próxima vez que você sentir um calafrio do nada, talvez não seja só o vento, talvez seja a história, sussurrando seus segredos e pedindo para não ser esquecida.